Olá, povo abençoado de Deus, a paz de Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos aqui ao meu, ao seu, ao nosso cantinho Escola Bíblica Dominical. Hoje nós estamos por aqui através de um áudio e nós queremos fornecer o conteúdo do Ministério de Profeta, é a nossa aula de número 7 da nossa série de estudos desse segundo trimestre que foi publicado pela CPAD. E nós congregamos aqui na Assembleia de Deus, aqui na Rua São Geraldo, no Rio de Janeiro, presidida pelo nosso querido pastor Eliseu Alves. Amados, o nosso conteúdo de hoje tem aqui no texto áureo escrito exatamente assim: e uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, e terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos e variedades de línguas. 1 de Coríntios, capítulo 12, versículo 28. A nossa verdade prática está escrito assim: o ministério de profeta é fundamental para a igreja de Cristo nos dias atuais. A leitura bíblica em classe está inserida lá na carta a igreja de Corinto, capítulo 12, os versículos 27 ao 29, depois aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, 12 e 13. A nossa aula de hoje ela está dividida em 3 pontos. O primeiro ponto é profeta no Antigo Testamento, o segundo ponto é profeta no Novo Testamento, e o terceiro e último ponto aqui é discernindo o verdadeiro profeta do falso. Então nós temos esse conteúdo hoje para falarmos, para desmiuçarmos, fornecermos melhor compreensão para que você possa aplicar na congregação, na igreja onde você ensina aí no seu ministério. O objetivo geral da nossa lição de hoje é expor o desenvolvimento do ministério de profeta. Ora, existe profeta no Novo Testamento? Existe profeta nos dias atuais? Quais as funções? O que eles exercem? Qual a importância desses homens? Até onde eles podem ir? Porque João, a palavra de Deus fala lá em Lucas capítulo 16, fala que os profetas duraram até João. E como falar, como ensinar, como nós vamos explicar a respeito desses profetas, ministério de profeta? Muito bem, para que você tenha essa compreensão, para que você tire essa dúvida, é importante que você não saia daí, mas assista todo esse áudio até o final. Muito bem, meu amado. O ponto central da nossa aula, ou a espinha dorsal, está escrito assim, ó: o profeta fala mensagens espontâneas provenientes do Espírito Santo. Ora, profeta no Antigo Testamento, o conceito de profeta no Antigo Testamento. O profeta no Antigo Testamento era uma pessoa incumbida, amados, para falar em nome de Deus, aquilo que o Altíssimo desse para que ele falasse, era um porta-voz de Deus. E o ofício desses profetas do Antigo Testamento geralmente era desmascarar os falsos, geralmente levar uma mensagem, tanto que quando chegava um profeta numa cidade, a cidade ela ficava alvoroçada, queria saber se a chegada daquele profeta era de paz, o que aquele homem traria, qual o conteúdo que ele estava trazendo para entregar para aquela cidade. Aquilo causava um certo temor nas pessoas. Bem, os profetas que profetizaram, homens que profetizaram na época de Abraão foi um profeta. A Moisés foi dado Arão como profeta, isso é bíblico. Teve vários profetas, alguns profetas mencionados no Pentateuco, como também vi profetas também nos livros históricos, como nos tempos de Josué. Teve vários profetas, porém os profetas classificados, o ministério profético no Antigo Testamento
começou a partir de Samuel. Samuel foi um primeiro profeta, era conhecido como vidente. Percebam que Samuel era consultado até para as coisas comuns ou sociais. Por exemplo, quando Samuel, Deus preparou todo o cenário para que ele ungisse a Saul como um rei de Israel, percebam que o profeta, ele profetizou a respeito das jumentas do pai de Saul, que Saul podia ficar tranquilo que as jumentas já tinham sido encontradas. Ou seja, o profeta tinha a autoridade naquele tempo de ungir rei e até outro profeta no lugar dele. Percebam que Elias, ele profetizou, né? E também o próprio Elias foi dado a ordem a ele para que ele ungisse Eliseu no seu lugar. Então esse era o ofício. Legalmente, o ministério profético começou, deu-se início através de Samuel. Então esse era o profetismo daquela época, né? Então, e o profeta no Novo Testamento, né? Quem são os profetas do Novo Testamento? A importância do termo profeta no Novo Testamento. Aqui aonde está, irmãos? A questão lá do Antigo Testamento já está muito bem claro qual o significado, a importância do ministério profético e o que aconteceu. Percebam que os profetas, eles profetizavam, eles anunciavam, alguns anunciaram a vinda do Senhor Jesus. Portanto, escrito está lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, que o Evangelho durou, ou seja, os profetas duraram até João Batista, daí em diante é anunciado o reino de Deus. Agora o profeta no Novo Testamento, a importância desse termo, né, de profeta no Novo Testamento, como nós já vimos aqui em Efésios capítulo 4, versículo 11, são mencionados 5 ministérios que exerciam papéis fundamentais na liderança da igreja. Para que profeta no Novo Testamento? Porque qual o ofício desses profetas? Qual a importância desse termo no profeta? Como em Efésios capítulo 4, versículo 11, também em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, como a gente leu. O profeta é identificado 3 vezes na epístola aos Efésios, como alguém que acompanhava os apóstolos. Percebam que após os apóstolos foi dado também o dom para profeta, para o ministério profético. Mas o que eles faziam? Esses profetas, eles não tinham a autoridade de ungir rei. Esses profetas não foi dado o ministério a eles de profetizar, ou seja, de ungir outro profeta no lugar dele. Eles não davam sucessão. Esses profetas, eles tinham uma incumbência. Esses profetas, eles tinham a incumbência, um dom sobre as suas costas, na sua vida, no seu ministério. Da mesma forma, em alguns aspectos dos antigos profetas, por exemplo, desmascarar, né, pecados, coisas assim que vinham prejudicar o bom andamento da igreja. E outra parte do que esses profetas eram incumbidos era de manter a igreja ou ajustar a igreja, ensinar a igreja, fortalecer a igreja na questão da edificação. Quando se fala de edificação, se fala de ajustamento da igreja. Levar uma igreja bem sólida. É como foi falado na Bíblia que nós fomos constituídos, nós cristãos, ministros de Cristo Jesus, somos constituídos pedras vivas que constrói ou que formam um edifício espiritual, um edifício bem ajustado. A participação do ministério profético aqui, dado pelos dons ministeriais, era para que viesse compor uma construção para tornar-se templo de Deus, ou seja, ajustamento para que venha se tornar um corpo perfeito. Mas para isso é necessário
a implantação desses homens de Deus. Logo após os enviados, os missionários enviados, os apóstolos, vem o ministério profético para ministrar, ensinar, para pregar a palavra, para doutrinar, trazer à igreja um ajustamento. Esse era o ofício principal dos profetas, ou seja, é o ofício principal dos profetas nos dias de hoje. O profeta de Deus, ele tem mensagem de Deus, doutrina de Deus para ajustar a igreja, para a saúde da igreja. Ele repele aquilo que não agrada a Deus. É homens que recebem a mensagem de Deus para enviar, para passar para a igreja. O ministério de profeta é para toda a igreja? Não, amados. Não é para toda a igreja. Percebam que a palavra diz assim, a uns Deus deu primeiro apóstolos, em segundo lugar profetas. Deus deu a uns, não são todos profetas. A uns Deus deu. Isso aqui é um dom ministerial para ser exercido dentro da igreja para funções especiais, funções fundamentais na igreja. Por exemplo, a maior dela é edificação. Edificação, também a parte da exortação, tão como a consolação. Mas quando se fala em edificação, já abarca tanto essa parte da exortação, como também a parte da consolação, porque é um ajustamento da igreja de Cristo Jesus. Então esses homens, profetas, eles têm mensagem de Deus, eles têm a incumbência de ministrar a palavra de Deus. O ofício do profeta neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento. O objetivo do dom ministerial de profeta, a função do profeta do Novo Testamento, amados, é apresentado por Paulo no mesmo bloco de versículos em que ele menciona 5 ministérios em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 16. Ou seja, o profeta é chamado por Deus a levar a igreja de Cristo uma plena maturidade cristã. Pois como um organismo vivo, a igreja, o corpo de Cristo, deve desenvolver-se para edificação em amor. Para que tal seja uma realidade, os profetas do Senhor devem desempenhar suas funções capacitados e dirigidos pelo Espírito Santo. Não é mensagens próprias deles, mas são mensagens de Deus para a igreja. Essa é a função do profeta dessa geração. Profeta não é para bater no peito e sair se autodenominando profeta, correndo daqui para acolá, formando agendas e jogando bombas prejudiciais em igrejas, criando até contenda. Mensagem de Deus não é para criar contenda, mas a palavra de Deus fala que é para ajustamento, é para edificação da igreja e não confusão. O profeta é para trazer esclarecimento, mensagem é para esclarecer e não confundir. O evangelho, a mensagem de Deus à igreja é água limpa, não é água turva. A água limpa, ela pode ter profundidade, mas você enxerga a terra lá embaixo. Você olha de cima, pode ser profundo, mas você enxerga a água lá embaixo, porque a água é cristalina. A mensagem de Deus é cristalina, é clara, para sanar, para arrancar, expurgar toda confusão, e dúvida, e trazer o esclarecimento. Essa é a mensagem que Deus envia por intermédio dos profetas desta geração. Não é para trazer confusão, para trazer perturbação. Profeta desta geração, nós vamos aqui concluir no ponto 3, falando a respeito do discernimento do verdadeiro e do falso. Discernir
o falso profeta do verdadeiro profeta ou o verdadeiro do falso? A simplicidade e arrogância. Por exemplo, o verdadeiro profeta, ele é simples, ele se preocupa em entregar a mensagem de Deus. Ele se preocupa na edificação da igreja. Ele se preocupa em entregar aquilo que Deus falou para ele entregar. É como se eu pegasse aqui uma encomenda de alguém, pegasse um objeto de alguém, sabendo que o objeto é de valor, sabendo que o objeto não é para mim, sabendo que esse objeto não é para me fazer importante, mas é para entregar para outra pessoa, porque aquele objeto é importante para aquela pessoa e a minha função é simplesmente entregar para que eu cumpra a ordem que foi dada pelo que enviou e para que se cumpra na vida daquele que recebeu, como a palavra dita lá pelo profeta Isaías, que a mensagem de Deus, a palavra de Deus não volta vazia, mas antes fará prosperar, fará um resultado naquele para quem foi enviado. Então é isso, a mensagem do Senhor é isso, de forma simples. Mensageiro, profeta, aquele que entrega a mensagem de Deus, tem a incumbência de levar o esclarecimento da mensagem simples e clara e não confundir. Como nós conhecemos o verdadeiro do falso? Ora, pelos frutos também. Pelos frutos conhecereis a árvore. Se a árvore é boa, dá frutos bons. Se os frutos é a prova da árvore. Não adianta eu falar que sou árvore boa, se os meus frutos são ruins, e não tem como a árvore ruim dar frutos bons. É a palavra de Deus que nos fala a respeito disso. Então, pelos frutos, claro que Deus, se Ele tem a opção de enviar um profeta que tem uma vida justa e clara diante dos homens, e do outro lado tem um que dá má testemunho, claro que Deus vai escolher aquele que dá testemunho. Perceba que quando Deus prepara Samuel ainda criança, a Bíblia claramente diz, faz questão de dizer que, escrito lá está, que ele crescia agradável diante de Deus e dos homens. Era um homem que se portava com decência e respeitoso diante dos homens e diante de Deus. Então o profeta, ele tinha essa característica de ser um homem íntegro. Portanto, quando ele chegava na cidade, a cidade ficava apavorada, porque sabia que estava chegando um homem de Deus, certamente um recado, uma mensagem de Deus, ou uma sentença, naquele tempo até sentença o profeta levava. Nos dias de hoje é o esclarecimento da palavra para a boa saúde e o crescimento, o ajustamento da igreja para chegar ao padrão perfeito da estatura de um perfeito varão de Deus, a modo, a figura do próprio Cristo Jesus. E falando ainda sobre o falso profeta, apesar do falso profeta ser arrogante e iníquo, ele fala com grande eloquência, isso a gente sabe, e isso basta para que ele seja tido como verdadeiro. Para que ele seja como verdadeiro, tido como verdadeiro, na obra assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Isso era uma característica lá dos profetas do Antigo Testamento. Assim diz o Senhor, ou disse o Senhor. Nos dias de hoje, não são as palavras bem eloquentes, não é a minha capacidade de orar, não é a minha oratória, não é o meu bom desenvolvimento da minha fala que me faz um verdadeiro profeta. O profeta, ele tem compromisso com a mensagem, ele precisa entregar a mensagem de Deus, límpida, clara, esclarecedora para aquele que vai receber. Visto que ele cumpre a sua missão, também a palavra vai efetuar os seus resultados naquele que vai receber a mensagem. Meus amados, aqui fica essas palavras como um ponto de esclarecimento para a nossa meditação desse conteúdo de hoje, a lição de número 7, que certamente te fará entender melhor a respeito desse assunto. Com certeza você vai reproduzir, vai enriquecer muito mais ainda essa aula para reproduzir aí na sua sala de aula.
no próximo domingo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, se inscreva em nosso canal, compartilhe com seus amigos e Deus muito lhe abençoe.